Aboru, Aboiê, Aboxixê, canal Ayala lá Family Heritage Brasil Oficial. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no dia de ano. Eu não esqueci da promessa que eu fiz no vídeo antigo, de que nós iríamos estar aqui juntos para fazer um ritual para Ifá, Orumilá e Quinfá, para pedir as bênçãos por esse ano novo, maravilhoso, que todos nós vamos entrar. Então estamos aqui, ó, sozinhos, mas muito bem acompanhados, se é que vocês me entendem, e vamos cumprir a nossa promessa, né? De trazer até vocês aqui, ó. Ali já tá o meu cantinho com a minha roupa, daqui a pouco eu vou tomar um banhozinho, mas esse aqui é um lugarzinho especial pra gente, de muito significado, muita história, e que vocês hoje vão ter a oportunidade de, ó, vir andando sozinho, trouxe uma bolsa, camisa, coisa simples, né, gente? Que nem eu tinha realmente falado para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai começar, tá bom? Tô aqui descansando da subida, né? Gravando esse trechinho inicial para vocês aí que estão no nosso, prestigiando o nosso canal, prestigiando os nossos vídeos, prestigiando nossos shorts de música, né? Prestigiando a nossa comunidade lá, com curso de Fá e de Odu e Fá, e que em breve, né, vão poder aí prestigiar mais aí quando em final de janeiro, início de fevereiro, os nossos livros saírem. Né? Ai, que beleza, gente. Tem preço isso aqui, ó? Oxi, tem não. Coisa boa. Aqui, gente, ó. Já botei um suportezinho aqui para gravação. Então, os elementos que eu trouxe, gente, viu? Banana. Uma das bananas que quem Fá e Fá, lá mais gosta, chama Ogedemimi, né? Bananas pequenas, bananas de pequenos tamanhos. Aqui tá meu Iquinfá. Aqui tá a Tare, Obiabatá. Aqui tá o meu Imulé, Irussum, pratinho normal, para não trazer o Opom e Fá, né? Água para rezar daqui a pouquinho, vocês vão participar de tudo, né? E estamos aqui, ó. Olha que bacana. Olha que bacana. Tá? Daqui a pouquinho a gente continua. Aboru, Aboiê, Boxixê, estamos de volta aqui, ó. Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, daqui a pouco a gente vai começar o nosso ritualzinho. Convido todo mundo a participar. Tá? As coisas que eu vou rezar em Urubá, assim que possível, eu vou traduzir. Ou na nossa aba de comunidade lá, na íntegra. Ou aqui também, principalmente a parte das bênçãos, né? A gente vai convidar todo mundo a participar. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos. Estou assim, na natureza, né? Então vocês me deem licença para estar sem camisa. Mas aqui é meu lar natural, né? Então a gente, se pudesse, se eu não tivesse aqui no YouTube, ou se eu tivesse um canal no Privacy, eu ia fazer peladão como eu vi o mundo. Mas em respeito a vocês aí do canal, né, a gente está vestido aqui com a bermudinha para tomar banho e tudo mais, e passar esse dia aqui maravilhoso junto com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, gente.
bem, pessoal. Estamos aqui, ó, sentadinho na água, bonitinho. Aproveitando que a gente está falando de água, fresquinha, geladinha. A primeira coisa que a gente faz no ritual de Ifá é consagrar a água, né? Consagrar a libação, né? Para que a gente comece aplacando tudo que a gente quer que se acalme, né? E harmonizando o ambiente, né? Apesar da gente ter muita água aqui, água farta, né? O poder do Ofó, o poder da palavra de um Aô Ifá, de um Babalaô, e o poder dele se comunicar com a natureza, né? Com Irumolé, com Imolé, né? Forças da natureza, é o que diferencia, né, o sagrado do profano. É o que diferencia o Oimbô, né, uma pessoa não iniciada, de um iniciado. Né? Ifá, em vários versos, né, em vários adorais, em vários orixás, fala, né? Ifá, que amassou a Odi Oberi, né? Ifá, que o Aô não se torne Oberi novamente. Então, uma das formas da gente não se tornar Oberi novamente é fazer libação todos os dias, né? É aquela coisa que eu já comentei com vocês de acordar, antes de ter contato com o mundo, com as pessoas à nossa volta, a gente pegar um pouco de água, lavar o nosso rosto, lavar a nossa cabeça, lavar os nossos braços, e é isso que vai ser feito agora. Ah, babá, mas por que o senhor tá com um copo de água de metal aqui na frente, se o senhor tem água aí à vontade da natureza à sua volta? Porque, infelizmente, né, apesar de eu ser babalaô, apesar de eu ser Oxô, bruxo, né? Apesar de eu ser Uruçoim e muitas outras coisas mais, dentro do culto de Xexelabá, dentro do culto tradicional, a gente não pode mensurar a nossa grandiosidade diante da natureza, né? Então nós não podemos ser maiores do que, ou almejar ser maiores do que aquilo que a gente realmente é. Então se a gente está num lugar desse, aberto, com água para tudo quanto é lado, né, você não pode falar, não, eu tenho mais poder do que toda essa natureza que está à minha volta. Isso é um erro fatal. Né? Então o que você faz? Você porciona, né, parte dessa água que estava aqui, né? Ó, joguei fora, gente. Aí eu venho aqui, ó, pego uma água fresca, certo? Então isso aqui é uma porção da natureza que está correndo à minha volta, né? E fica muito mais fácil, né, de através do Ofó, né, da palavra sagrada que o Babalaô vai recitar, que essa pequena porção seja magnetizada pela minha palavra diante da grandiosidade do que é isso aqui. Ah, pode fazer a reza aqui, babá, geral e pegar água daqui da natureza? Pode, mas Ifá também fala que você nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? E você nunca se banha na água do mesmo rio duas vezes, né? Então, aqui a água é corrente, né? Então Ifá já nos ensina nos seus itãs que uma pessoa ela nunca vai se banhar, né, na água do rio. E também fala que você não deve poluir a água do rio, porque você em alguma hora vai precisar daquele rio de novo, né, para se banhar, para beber, para fazer alguma outra coisa, e você mesmo pode ter poluído aquilo. Então o Ifá é um sistema que respeita muito a natureza das coisas, né? Mesmo como Babalaô, mesmo como Oluxô, como Oxô, né? Eu não posso me colocar maior do que aquilo que eu realmente sou. Então você porciona, né, uma parte da água, né, e aí você vai começar a rezar, né, a sua libação. Né? Axéu, axéu. Você sopra 3 vezes, né, o seu hálito, o seu ar quente, né, ou o seu mau hálito, né, por assim dizer, quando você acorda, né, não escovou o dente nem nada, mas isso é importante, porque o hálito, né, o emi, né, o fôlego, né, é o que impregna essa água que está nesse recipiente da individualidade ligada também ao meu ori, tá? Então vou repetir de novo para vocês. Aluluru, 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 aluluru,
atirei uruma calamabodino toki, atirei uruma calamabodino toki, atirei uruma calamabodino toki, awoni olo da fafulo mitutu é um tixe ayagbomirikum, awoni olo da fafulo mitutu é um tixe ayagbomirikum, ekeiku eyuefe, orumilaba berigilo babau jilomiture fui kupau, ekeiku eyuefe, orumilaba berigilo babau jilomiture tutu fui kupau, ekeiku eyuefe, orumilaba berigilo babau jilomiture fui kupau, que a mamá fui kupau em tofunilobi, que a mamá fui kupau em tofunilobi, que a mamá fui kupau em tofunilobi, que a mamá fun chopau em tofunilobi, que a mamá fun chopau em tofunilobi, que a mamá fun chopau em tofunilobi, que a mamá fun adiadio em tofunilobi, que a mamá fun adiadio em tofunilobi, que a mamá fun adiadio em tofunilobi, que a mamá fun exuxeu em tofunilobi, que a mamá fun exuxeu em tofunilobi, que a mamá fun exuxeu em tofunilobi, que a mafisile fun exuxeu em tofunilobi, que a mafisile fun exuxeu em tofunilobi, que a mafisile fun exuxeu em tofunilobi, que a mamá fun oranxeu em tofunilobi, que a mamá fun oranxeu em tofunilobi, que a mamá fun oranxeu em tofunilobi, que a mamá fun oxixeu, oxixe em tofunilobi, que a mamá fun oxixe em tofunilobi, que a mamá fun oxixe em tofunilobi, que a mamá fun ejoxeu em tofunilobi, que a mamá fun ejoxeu em tofunilobi, que a mamá fun ejoxeu em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, que a mafisile fun otapau em tofunilobi, que a mafisile fun otapau em tofunilobi, que a mafisile fun otapau em tofunilobi, que a mamá fun ofoxeu em tofunilobi, que a mamá fun ofoxeu em tofunilobi, que a mamá fun ofoxeu em tofunilobi, que a mafisile fun ofoxeu em tofunilobi, que a mafisile fun ofoxeu em tofunilobi, que a mafisile fun ofoxeu em tofunilobi, que a mamá fun jaxeu em tofunilobi, que a mamá fun jaxeu em tofunilobi, que a mamá fun jaxeu em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, que a mamá fun otapau em tofunilobi, erinda patiurum, erinda patiurum, erinda patiurum, erinda patiurum, erinda patiurum, erinda patiurum, efonda patiurum, efonda patiurum, efonda patiurum, efonda patiurum, ominica xexula da paticorum, lai, ominica xexula da paticorum, lai, ominica xexula da paticorum, lai, e pá, omitutu, nikibonão, iletutu, onantutu, aoni ono da fafum olueri, a jet, aie, e pá, omitutu, nikibona, é jacuti odudum, é jacuti oriri, e não, nijo, ni paudo, como a mal do lachefum, axé tawa. Axé, axé, axé. Yo tum, yo tum, re. Yo tum, oh. Yo tum, re. Ina unijo, ni paudo. Homo único, ni laxawa. Yo tum, yo tum, re. Yo tum, oh. Yo tum, re. Ina unijo, ni paudo. Homo único, ni laxawa. Que eu me chego com axé, que eu me chego com axé, que eu me chego com axé, que eu me chego um axé, que eu me chego um axé, que eu me chego um axé, que eu me chego em banujé axé, que eu me chego em banujé axé, que eu me chego em banujé axé, que eu me chego um ofoatalaiu axé, que eu me chego um ofoatalaiu axé, que eu me chego um ofoatalaiu axé, que eu me chego um boboadjogum axé, axé. Acha tu faixa tu rumilau, a fochei fante lá coxel, coxente lá coxel, axebel, orinu, oxebo, jokelomamba tenjé, orinu, oxebo,
Bocolomã, Batenjé, Orinu, Oxebó, Orinu, Oxebó, Jocolomã, Batenjé, Orinu, Oxebó, Orinu, Oxebó, Jocolomã, Batenjé, axé, 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 axé. Então, pessoal, o que a gente fez foi consagrar, né? Tornar essa água consagrada para a liturgia que a gente vai fazer aqui, tá? Então, assim, o passo seguinte, depois desse, né? Primeiro esclarecendo que o que foi rezado foi que a água afasta a morte, a água afasta a doença, a água afasta as perdas, né? A água afasta as maldições, a água afasta tudo aquilo que não tem a ver com o nosso odor, com o nosso destino, né? Que a água nos abençoe, que ela nos purifique, que ela nos santifique, que ela nos transforme em seres melhores, que ela se harmonize conosco, com o nosso ori, né? E com o ambiente à nossa volta, e por assim por diante, né? Então, quando você termina, né, a primeira coisa que você vai fazer é oferecer água para o Orumilá-Ifá, né? Para o seu Iquim-Fá, que está aqui junto com você. Você terminou, né? Você vai chegar no seu Iquim-Fá, né? Que é o Iquim-Fá que está aqui agora. Eu vou pegar meu instrumento aqui e botar para cá. Não sei se vocês estão vendo, né? Mas, ó, meu Iquim-Fá tá aqui, gente, ó. Meu Kipá, né? Meu boné. Então você vai pegar essa água que você, né, consagrou, né, e vai oferecer para o Orumilá-Ifá. 3 gotinhas fartas, né? Depois você vai pegar o Miatiba Baifá. Vireu. Vou voltar ele para o lugar. Né? E a primeira etapa de libação, né? Vou até tomar esse restinho de água aqui que está consagrada. Isso não é a coisa do Popeye, não, o espinafre do Popeye, mas depois que a gente reza, tem outro gosto, tem outro sabor, tem outro tudo, gente. Né? E essa é a primeira fase, tá, gente? Então a primeira fase, ela se conclui aqui, tá? É libação, tá? E aí eu vou dar um pause aqui e vou voltar para a segunda fase, que é Ibaxé, saudações, reverências aos ancestrais e às forças da natureza que estão na nossa volta, tá? Pessoal, vamos continuar? Então a gente já... Deu uma movidinha aqui. Peraí. Opa. Então a gente já passou pela libação, que é o passo 1, certo, gente? E agora sim, né? Agora a gente já pode usufruir aqui da água que está aqui na nossa volta. Né? Aí a gente vai para o passo 2. Vê. Então, dentro de Fá a gente tem esse instrumento aqui. Esse instrumento aqui é um instrumento da Yellalá Family Heritage, desenvolvido pela Yellalá Family Heritage. Aqui a gente tem as cores tradicionais do Ifá nigeriano, tá, gente? Um bastão tradicional do culto nigeriano, mas o resto é todo brasileiro, né? Então aqui tem um afoxé, um oloborrum, né? E um EP, tudo nessa faixa aqui que tá enfaixada com roupas, né? Pedaços de panos do meu Oxô, né? Que tá lá no meu Oxô, lá na Matiz 175. Tá? Então isso aqui é um instrumento de poder, que geralmente é feito de madeira, né? Algumas vezes pessoas mais ricas, reis, né? Obás, na Nigéria são feitos de mármore, são feitos de próprio marfim, né? De animais, né? Como elefante, como outros animais,
africanos, mas isso é uma realidade deles. Esse aqui, nosso, é made in Brasil, tá bom? E é para meu uso particular, tá, gente? Vamos começar o ibaxé aqui. Olô do Marimbá, olô do Marimbá, olô do Marimbá, baú do Mario bater ele caiu, baú do Mario bater ele caiu, baú do Mario bater ele caiu, baú do Labarag Bumiliguim, baú do Labarag Bumiliguim, baú do Labarag Bumiliguim, baú do Labarag Bumiliguim. Iba e Fá olhou com a sua daí, Iba e Fá olhou com a sua daí, Iba e Fá olhou com a sua daí. Iba Exu lá, lu, filho co. Vai chulalu, pirucu, vai chulalu, pirucu. Exu Odará, Alabará Orixá. Exu Odará, Olô Paulo do Maria. Exu Agu, Agu, Agu. Exu Geura, Exu Geura, Exu Geura, Exu. Ele vará Exu Geura, Exu. Ele vará Exu Geura, Exu. Exu Agu, 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 Mutebui. Agu, Exu, Odará Mojubareu. Agu, Agu, Agu. Iba, Oxoile, Oxoaie, Oxoru. Iba, Oxoile, Oxoaie, Oxoru. Iba, Oxoru, Oxoaie, Oxoile. Iba, Yamieleie, Iba, Yami Sorongau. Iba, Yamieleie, Iba, Yami Sorongau. Iba, Yamieleie, Iba, Yami Sorongau. Iba, Ayelala, Cocoibo. Iba, Ayelala, Kitiobo. Iba, Ayelala, Cabeço. Cabeço, Cabeço. Ayelala, Fotiuimbo, Fotiuimbo, Fotiuimbo. Iba, Yami, Eleie, Iba, Yami Oxorongau. Iba, Yami Dudu. Iba, Ayelala Family Heritage Brasil. Iba, Babaossan, Iba, Babaossan, Iba, Babaossan. Wellereu. Olu biquinho, sangue biquinho, olu biquinho, sangue biquinho, olu biquinho, sangue biquinho. Wellereu. Baba Balsan, Baba Balsan, Baba Balsan. Baulu Soinho. Baba Balgum, Baba Balgum, Baba Balgum. Bunye, Bunye me. Ogum Shimole, Ogum Lacaio. Bunye mulher. Baia Oxum, Baia Oxum, Baia Oxum. Eu, Oxum, o mil. Baia Oxum, Baia Oxum, Baia Oxum. O mil, o mil, o mil. Eu, Oxum. A do pé, babá. A do pé, ia. A do pé, babá. A do pé, a do pé, pô. Ba, Jumolé Lucotum. Ba, Jumolé Lucoci. Ba, Borixá Patapatá. Ba, Origumererinha Aie. Ba, Icoritametá e Padeuru. Ba, Folojoni. Ba, Folojoni. Ba, Folojoni. Ba, Iaudu. Repa, Udu. Repa, Ifá. Repa, mulher. Repa, mulher. Ba, Axé, axé, axé. Aboru, aboie, aboxixê. Aboru, aboie, aboxixê. Aboru, aboie, aboxixê. Irexé, irexé, irexé. Bom, gente, foi um ibaxé mais simplificado, mais curto, tá, gente? Então, o ibaxé, ele é muito importante. Ele é você se posicionar diante do ixexé, né? Você se posicionar em qual posição você está diante do ixexé. Então, você começa, né, saudando as deidades principais para o seu iledi, para a sua ebé, né, sua família, sua casa de culto, sua família,
de orixá, ou sua família de Ifá, né? E na Elalá Family Heritage Brasil a gente tem uma particularidade, né? Que você não saúda a Egungun, né, a princípio. Por quê? Porque nós compreendemos que Yami foi a autora, né, ou foi a primeira a vestir a roupa de Egungun, né, a tomar conta do fogo sagrado dos ancestrais. E dentro da nossa família, né, a gente revive os pactos, né, da nossa família, eles são anteriores à ruptura de Yami Adje, Yami Eleye, Yami Oxorungá perder, né, essas características. Então nós resgatamos, né, através de Ayelalá, né, do culto da verdade, né, essa questão da roupa ligada a Yami, né? Então isso causa diferenças muito grandes dentro do nosso culto familiar, né? A primeira coisa babá, é proibido cultuar? Não, não é proibido cultuar Egungun na nossa família, desde que esse culto a Egungun ele seja ligado a um pai, a um avô, né? E esse culto é feito de forma particular, pelo iniciado, pelo ori da pessoa, né? De forma particular. Ela pode obter orientações com a gente, né? Mas isso vai ser feito o quê? Vai ser feito o paiku dela, com elementos do pai dela, do avô dela, do familiar que ela vai cultuar, né? Que ela vai tornar venerável. E isso vai ser alocado diretamente na casa da pessoa, no espaço pessoal da pessoa, para que ela fortaleça essa ancestralidade dela a nível individual. Mas você não vai ver dentro da staff da Elalá Family Heritage, por exemplo, um festival anual para Egungun. Esse festival anual ele é comungado, né? Ele comunga, né? Ele interhabita o espaço do festival anual de Exu, no qual Yami, né, como Eleru de Exu, né, como companheira de Exu, né, recebe as devidas homenagens. E dentro desse festival anual de Exu, né, nós temos dois grandes festivais na Elalá Family Heritage anuais, que é o Festival de Orumilá-Ifá, né, e o Festival de Exu. Esses são dois festivais obrigatórios anuais, né? E dentro do Festival de Exu nós honramos essa questão da nossa ancestralidade junto a Yami, né? Junto ao Oxô, né? Então eu tenho também um Oxô, um Oxô que a gente chama Oxô Medjê ou Oxô Metá, né? Que ele é formado através de elementos de Xangô, Ogum, né? Xangô, Ogum e Exu. Né? Então, eu como Oxô, né, eu tenho o meu Oxô Medjê, né, o meu Oxô Medjê, o meu Oxô Metá, né, que ele comunga essas três energias desses três Inumolés fortíssimos, né, dentro da figura do Oxô, que eu sou, dentro da figura do Oxô que eu me tornei em um Ojubó. Então, no Festival de Exu, nós honramos, né, a nossa ancestralidade. Babá, eu tenho meu Egungun, posso levar para o festival? Não, você não vai poder levar, você vai ter que marcar uma consulta, vai ser feita uma divinação junto ao seu Equim-Rifá e nós vamos ver a melhor maneira de cultuar esse seu Egungun, que pode ter sido feito até dentro da nossa família, né? Mas ele não vai receber honrarias a nível coletivo, né? Em um ritual coletivo da família. Ele sempre vai ser tratado de maneira individual, assim como o Batalá, né? Babá, é proibido cultuar o Batalá dentro da nossa família? Não. A nível pessoal, se você tiver e receber dentro da nossa família um Odu Ifá que peça para que você cultue, né, ou se inicie para, né, o Batalá, a única coisa que a gente não vai fazer, e a gente não tem a capacidade de fazer, é iniciar você dentro do culto de Obatalá. Mas já houveram, né, questões ligadas a Ebé, a Elebé, né, dentro da nossa família, na qual a gente teve, inclusive, que fazer, né, hoje o bode de Obatalá, né, e também hoje o bode de Orixá Okô, por exemplo, que é um orixá totalmente anti-feitiçaria, né, e que quase me matou na feitura desse Jubó, mas eu estou aqui para contar a história ainda, né. Então, assim, a gente tem essas particularidades, mas elas não são regras, né, porque a regra dentro da nossa família é sempre
consultar o Iquim, consultar Ifá, porque Ifá é o mais sábio de todos, né? Então, assim, foi um Ibaxé mais simplificado, e eu tô parando aqui, aproveitando para explicar essa questão do culto de Ogum dentro da nossa família, né? Então, agora, a próxima fase é você pegar o seu Iquim Ifá, né? Você tá aqui com areia, com pedrinhas, né? Ó. Então, você pega o seu Iquim Ifá, né? Caso o meu Iquim Ifá, você começar a jogar essa areia aqui, ó, dentro do seu Iquim Ifá e lavar o seu Iquim Ifá, né? Com essa água aqui da natureza. Então você lava, né? E se você quiser cantar algumas coisas, você pode cantar, né? Uma das vantagens, cara, de Orumilá Ifá é que Orumilá Ifá entende todas as línguas, né? Entende tudo, porque ele presenciou a criação de tudo, de todos, né? Então, se você não souber rezar em Yorubá, se você não souber falar em Yorubá, você pode falar com Ifá de forma normal, né? Eu vou fazer uma cantiga aqui simples, né? Para lavar o meu Iquim, né? Tirar o Ierossum aqui que tá, ó, né? Tirar aqui o Ierossum que tá da festa de Ifá ainda, né? E comungar um pouquinho aqui, sentir a energia do meu Ifá, né? Aladuma é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ejiobê é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Orumilá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Oiemejima é o xoxô, Aladuma é xoxô, Orumilá é o xoxô, Aladuma é xoxô, e o Orimejima é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Odimejima é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Orumilá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Irossumejima é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Orumilá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Ifá é o xoxô, Aladuma é xoxô, Orumilá é o xoxô, Aladuma é xoxô. Axé. Aí, gente, ó, esse aqui é um Eduará, representa a minha ligação com Xangô, né? E aí ele fica dentro do meu Iquim Ifá, porque eu tenho pactos com Xangô, pactos com Orumilá, pactos na qual Xangô reconhece o poder de Orumilá e na qual Orumilá reconhece o poder de Xangô. Então eu tenho um Eduará sempre presente no meu Iquim Ifá. Então ele vai ficar aqui, ó, na beiradinha, já tá lavadinho, né? Aí eu vou pegando todos os elementos, ó. Aqui, gente, ó, vocês não estão vendo muito bem, mas eu tenho aqui, ó, um minério de ferro.
minério de ferro, uma pedrinha de minério de ferro bruto, que é a ligação de Ogum, o pacto de Ogum com Oromilá-Ifá. Então eu também tenho, lembra que eu falei do meu Oxô-Medjê, meu assentamento, tá lá no Rio de Janeiro, lá na Matísia, né? Mas eu também tenho esses elementos para me ligarem o meu Iquim-Fá a esse Oxô em qualquer lugar que eu esteja. Então esses meus Iquim-Fá, eles vão comigo para qualquer lugar, eles andam comigo para qualquer lugar. E se eu precisar, eu tenho elementos de pactos, né? De cada Irumolé desse, cada orixá desse com Oromilá-Ifá, reconhecendo que sem Oromilá-Ifá nenhum sacrifício é feito, nenhum sacrifício é efetivado, reconhecendo a grandiosidade de Oromilá-Ifá dentro do sistema, dentro do Xexelabá, né? Então esse é o segundo. Aí eu tenho aqui, ó, um Yanguezinho pequenininho, vocês não estão vendo, né? Ó, mas um Yanguezinho pequeno, que é um Yanguezinho de água, né? Assim, eu achei em riacho, assim como esse riacho que eu tô aqui agora, que é a minha ligação com o Exu, né? Com o meu senhor Exu, do qual eu sou Xô. Então, aquela relação entre Ogum, Xangô e Exu, elas estão presentes nesses elementos representativos. Cada um desses foram os elementos da natureza que cada um desses Irumolés, cada um desses orixás escolheram, né, para representar, né, os pactos terrenos, né, enquanto eles estiveram aqui, né? E aí a gente tem o nosso Iquim-Fá realmente, né? Então aqui, ó, aqui estão meus Iquins-Ifá, ó, tá vendo, gente? Ó, nos outros vídeos lá vocês podem ver, né, já estão lavadinhos, né? Agora eu vou tirar aqui, né? Vou colocar aqui na beira do riachozinho para eu contar direitinho, né? Quantos tem direitinho, né? E para retornar para cá depois de lavado. Esse cântico que eu estava entoando, ele pode ser feito pelo menos para os Megis, né, para os 16 Odus principais, e depois, né, para o Oxalturá. A gente nunca pode esquecer o Oxalturá, também o nosso Odu, para as pessoas iniciadas em Fá. Ah, então você recebeu um Orucó, você recebeu um Odu Ifá, né? E é importante você saudar o Odu Ifá que pauta o seu caminho na Terra, né? Então, essa seria a ordem hierárquica. Você saudaria aí através desse cânticozinho simples, né, fácil de pegar, os 16 Megis, né, e Oxalturá, mais o seu Odu Ifá, mais o Odu Ifá do seu babá, da sua Ianifá, né, por uma questão de respeito e ancestralidade, e qualquer outro Odu Ifá que seja relevante para você naquele dia. Tá, gente? Então essa é a forma da gente fazer as coisas corretamente, tá? Então aqui agora, ó, já lavei, né? E com a própria água, não vou lavar com folhas hoje, porque quando você lava com folhas e com gin, né? Automaticamente ele entende que ele vai receber uma oferenda sacrificial, mesmo que seja ali um Ecuifá, um Ediaró, né? O Ifá já entende, né, que ele vai ser alimentado, né? Então é importante a gente saber fazer as coisas exatamente para que a gente, depois na hora de jogar o obi ali, né, o Ifá fala, e aí? Você lavou com gin, lavou com folha e tudo mais, e o meu alimento, e o meu sangue, o meu egé, né? Então assim, essas coisas elas têm que ficar devidamente observadas e acordadas, porque senão a gente cai numa armadilha que a gente mesmo criou pra gente, né? Não o Ifá. Então aqui, ó, já tá lavadinho, né? Eu levo sempre meu Ifá aqui nesse equipar, que é muito, tem uma relação muito grande com ele, né? E aqui, gente, ó, eu vou aproveitar e deixar aqui dentro essa parte desses pequenos otaizinhos, essas pequenas pedrinhas, né? E essa areia, né? Que eu usei aqui para dar Fá, para lavar aqui, dar Fá não, gente, desculpa, lavar o meu Iquim, né? Porque Ifá tem uma relação muito grande com areia, com pedriscos, assim, desses lugares naturais, principalmente relacionados a depois akoxés, né? Medicinas, akoxé, tia, algum Ifá para justiça, né? Então você
pegar aqui um pouquinho, né? Disso aqui, ó, tá vendo? Esfregar na sua cabeça, né? Lavar a sua cabeça, lavar o seu ori, né? Lavar o seu pescoço, né? Você passar isso aqui em você, né? Tem um significado dentro da questão de Ifá, tá, gente? Então, é muito ligados a questões de verdade, de sinceridade, de justiça, né? E de usar a força de Ifá, do Iquifá, como prevenção, né? Porque a gente não conhece. Ifá fala que a maioria das pessoas no mundo, elas não têm bom caráter, né? Então o Ifá fala, ó, as pessoas de bom caráter no mundo, você conta nos dedos de uma mão. As pessoas de mau caráter, você não consegue contar nos dedos das duas mãos e nem dos dois pés. Então, sempre que eu venho na natureza, eu faço isso. Então, ó, estão ouvindo aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Fica essa areinha e agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou contar direitinho aqui, ó, pra ver se não tá faltando nenhum aqui meu, né? É isso. Vou dar um pause, gente, aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou depois da lavagem, tá? De pertinho. Olha que legal, gente. Agora depois já da lavagem, tá vendo? Ó? Ficou só as pedrinhas, areia grossa, tá vendo? E a gente tem aqui o que a gente vai servir para Orumilá. E agora o próximo passo é adurar para Orumilá, né? Adurar para Orumilá é louvores para Orumilá, né? Na qual Orumilá está sendo evocado externamente, né? Externamente, ou seja, os iquins, que são os elementos que representam Orumilá na Terra, estão sendo louvados, né? Depois eu vou para Oriki, ou seja, eu vou para Orumilá, né, em si, né, através desses pozinhos aqui, ó, tá vendo? Eu trouxe aqui, ó, tá vendo esses pozinhos pretos, gente? Isso são pozinhos que são plantados na iniciação de Orumilá, né? Então você tem Orumilá também dentro de você, dentro da sua corrente sanguínea. Então o segundo passo é Oriki, na qual você vai louvar e despertar essa forma interiormente, ou seja, de dentro para fora. Então você começa a adorar, né, louvores para o seu Iquim, né? Aquilo que está aqui, a representação externa, a representação terrena de Orumilá. Depois você começa a invocar Orumilá dentro de você, né? Como eu sou um Aô, sou um Babalaô, né? Eu tenho Orumilá e Fá dentro de mim. Aí você começa com os Orikis, né? E assim por diante. Você vai despertar essas energias para que você comece um diálogo com a energia desperta, né? E não com a energia
dormente, tá? O Ifá já tá presente aqui, ele já tá desperto, porque eu já peguei ele na minha mão e já senti. Mas isso é o caminho natural, tá? Então a gente volta aí com os adurais, os oriquis, né? E as primeiras perguntas, as primeiras quedas de Obi e as oferendas que a gente tem de alimento aqui hoje para o nosso Iquim-Fá, tá bom, gente? Ó, então estamos aqui ainda e vamos que vamos. Pessoal, a gente vai começar o Adurá e os oriquis de Orumilá. Então eu trouxe aqui um Obi para mim, um Obi para vocês. O canal, como eu falei, eu ia fazer uma divinação e abençoar também vocês. Tem um terceiro Obi ali se precisar, tá? Tem mais Obi, tem mais Orobô. E a gente vai oferecer tudo aquilo que a gente trouxe para Orumilá e Fá no dia de hoje. Então aqui, ó, a gente lava aqui, ó, e leva isso aqui, que é o Obi, né, que vai ser oferecido para o meu Ori, né? Então você começa aqui no Ipacô, com o Exu, certo? O alto da sua cabeça, sua testa e seu coração. Esse é o meu, tá, gente? E coloca aqui, ó, tá vendo aqui, gente? Que tá o Iquim-Fá, certo? O meu Iquim-Fá. E aqui está, né? Ó, o meu Obi. Essa divinação aqui é minha, feita para mim. Então, o que cair aqui diz respeito a mim, né? E eu coloco aqui em cima do Iquim, né? E também, né, estou oferecendo um Obi para a divinação aqui do nosso projeto, do nosso canal. As pessoas que estão assistindo com boas intenções, é claro. Tem os inscritos aí que não aparece foto, é privado, é um perfil e tudo mais. Então, para todos os inscritos do nosso canal, para todas as pessoas que estão vendo, né, o nosso trabalho aqui, seja para avaliar ocultamente, né, o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo direito ou não, se a gente está falando demais, se não está falando de menos, enfim, é o meu Iquim-Fá, é o meu Ori, eu tenho direito de fazer, né, de livre me expressar no meu culto pessoal, tá, para o meu Iquim-Fá, dado que a Yalala Family Heritage Brasil é uma família brasileira, ela não tem um Oluô, ela não tem um Arabá na Nigéria, que opine porque eu fui feito lá na Nigéria e tal. Família totalmente brasileira, então ela se permite, né, esse luxo, né, de ter essa liberdade de decidir os melhores caminhos, sempre pautado, óbvio, na sabedoria de Orumilá e Fá. Axé, axé. Então esse aqui é o segundo, que é a divinação para o nosso canal, para o ano novo das pessoas que estão assistindo a gente. A grande maioria tem relação lá com a casa, com a Matizion 75, mas as pessoas que estão chegando, que vão chegar mais para frente, né, quando elas virem esse vídeo, também elas vão saber, olha, o babá, a ideia Façumiá é lá, naquele dia lá, dia 31 de 2025, dezembro de 2025, ele abriu um Obi, né, para o canal, para as pessoas, né, que estavam ali no canal, que se sintonizem seu Ori com tudo aquilo que será feito aqui, que é muito simples, né? Não tem a grandiosidade no festival de Fá e tudo mais, é um momento íntimo nosso aqui, tá bom, gente, do canal. Então que esse Obi traga boas respostas, bênçãos, né? Tanto o meu, pessoal, quanto de vocês, né? E aí a gente vai para aquele processo que eu falei, né? Que é o processo de oriquis, né, e adurais, né? Então assim, ó, eu vou consultar o Pai dos Burros aqui, que é minha apostila que eu tenho desde que eu comecei no caminho de Fá. Eu tenho algumas que não me foram retiradas, né, pelo meu antigo sacerdote, algumas de rituais, de magias e outras coisas, né? Eu tinha essa pasta e mais duas pastas. Algumas ficaram, infelizmente, né, na posse do meu ex-babalaô contra a minha vontade, porque eu pedi para ser mandado depois que eu saí da casa, mas mesmo assim eu não obtive nenhuma resposta. Tá? Quero lembrar aqui da minha Iá e Fapomilê, né, das minhas irmãs, né, e aproveitar para falar que eu nunca traí um pacto, né, seja de Fá, seja de Quimbanda, seja de qualquer outra coisa. Né? Quando eu fui para Piracicaba, né, procurar o meu babalaô,
Aí eu falei para ele, cara, eu perdi meu pai, né? Eu vivo numa família com outras minhas duas irmãs, minha mãe é pastora e tudo mais, assim como eu já contei aqui para vocês. Aí eu venho para Ifá, né, procurando uma família. Então eu falei, eu firmei um pacto com o meu babalô. Eu falei, olha, enquanto essa família que o senhor tem, né, ela se mantiver unida, coesa, né, o meu pacto com o senhor sempre estará valendo. Né? E eu só saí dessa família, muitas pessoas falam coisas que não conhecem, né, eu só saí dessa família de Ifá, né, quando o meu babalô traiu o pacto comigo, né, porque ele desfez a família, ele trocou de mulher, ele foi ter uma outra esposa, uma outra companheira assim, assim, assado, e esse pacto original ele foi cortado, né, e por várias outras razões também que eu não vou ficar aqui nesse momento de alegria lembrando, né, mas o que eu quero lembrar a todos, né, e possam talvez querer conhecer um pouquinho mais a minha história, né, é que esses pactos com a natureza a gente nunca trai. Né? Você não pode, porque o seu babalaô fez isso A, X, Y para você, esquecer os pactos que você fez na iniciação com o seu Iquim-Fá. Você não pode esquecer o pacto que você fez com o seu orixá. Né? Então, assim, a Elalá Family Heritage Brasil é uma família de pactos. Os pactos nunca são quebrados. Pactos, eles ecoam por gerações e gerações. Então, assim, eu estou aqui mais uma vez para reafirmar nessa passagem de ano que o meu pacto com Orumilá não vai ser quebrado nem hoje nem nunca. Né? O meu pacto com Ogum, com Xangô, com Exu, com Yami, com todas as energias que moram dentro de mim e que estão aqui exteriores a mim, nunca vai ser quebrado. Né? Isso já é motivo de celebração, de alegria, de vida, de renovação de axé, de vigor. Né? Axé. Então vamos lá. Adorar Orumilá. Aburu, aboye, boxê, babá. Mario, fibi, paralaile, awon, onile, lala, adifafu, onile, lala, ni ibi, ojumorere, ti umowon, ojumorere, ni omo, ni ronio, Mario, fibi, paralale, eruku, aworere, ni ese, ifadire, loni, meretelu, Orumilá dire loni mesi akaruba, Ifá dire ọmọ olóde àti ilemo, ojúmọ́ rere ni ọmọ, ojúmọ́ rere ni ọmọ ẹmọ, àfi bójó dire ni ihu ilé, Ifá ojire loni, ojúmọ́ rere ni ọmọ ọjọ́, Ifá ojúmọ́ ti ọmọ wí, Ifá kí o jẹ́ ojúmọ́ ajé, jẹ́ kí o jẹ́ ojúmọ́ ajé. Ojúmọ́ tí ọmọ wí, jẹ́ kí ó jẹ́ ojúmọ́ aya rere. Ojúmọ́ tí ọmọ wí, jẹ́ kí ó jẹ́ ojúmọ́ ọmọ rere. Ojúmọ́ tí ọmọ wí, jẹ́ kí ó jẹ́ ojúmọ́ ayọ̀. Ojúmọ́ tí ọmọ wí, jẹ́ kí ó jẹ́ ojúmọ́ àlàáfíà. Ojúmọ́ tí ọmọ wí, jẹ́ kí ó jẹ́ ojúmọ́ àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀. Ojúmọ́ àìkú tí ó parí wá. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Segunda Durá de Orumilá, pessoal. Orumilá, Adjana, Ifá Olokun Asorodayo, Elereipim, Ibekeje Olodumare, Orumilá, Kere Finu Sobon, Abaye Borun, Olore Miyajiki, Okitibiri Tiumpa Ojo Ikuda, Opitan Ife, Orumilá Ojire Loni Tide, Orumilá Ojire Loni, Iolota Ti Ni Nile Aro, Ewi Ule Ado, Kamoekala, Kamoeka Matete Ku, Okurin Dudu Oke Yeti Ibeti, Orumilá Ojire O, Ifá Iwo ni ara iju, Ifá Iwo ni ero ekeyin, ara iwájú na loko ero ekeyin robon, Ifá pele o, Okurin Agbomiregun, Oluwo Abaye, Ifá Amo Onimola, àríyìn ohun Jèhófà Olódùmarè, Orumilá ti mọ oyún inú ibí, Ifá pele o, erigi abola, Ifá pele o, okurin dúdú òkè ìbẹ̀tì, Ifá pele o, mẹ́rẹ̀ẹ́tẹ̀lù, níbi tí ojúmọ́ rere ti ń mọ́ wá, Ifá pele o, ọmọ ìyìnrè, ìwọ ni èyí ń láàmì olóòótọ́ ààyè, Ifá pele o, ọmọ ìyìnrè,
tí ó mú ara ògìdànlé ẹ̀wí nítorí ọmọ rẹ̀ àṣàwọ̀ inú kókó igi ọdẹ firifiri torí ọmọ rẹ̀ àṣàgùn òkè àjà Ọ̀rúnmìlà tí orí mi fọ́ ire Ọ̀rúnmìlà tí orí wá fọ́ ire Ọ̀rúnmìlà ta mi lóore Ọ̀rúnmìlà ta wá lóore abẹ́yìn bí orí èyí àjẹjú ogún lò Ifá òjìrè lónìí o ojúmọ́ rere ni o mọ́ ọjọ́ Ifá ojúmọ́ tí ọmọ wì jẹ́ kí o sán mi ṣòwò jẹ́ kí o sán mi ṣọmọ ojúmọ́ tí ọmọ wì jẹ́ kí o sán mi sí àìkú Ọ̀rúnmìlà ibà o àṣẹ 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 Ọ̀rúnmìlà mọ ìbò òrù Ọ̀rúnmìlà mọ ìbò òye Ọ̀rúnmìlà mọ ìbò òṣè àjẹrú àrè àkìbòrú àkìbòye àkìbòṣe èṣù ẹ̀bá kí o kúrò lórí àwò kí èṣù máa tí ní lọ́ba èèyàn kí o máa tí èèyàn wà bàmí Ifá òjìrè lónìí ní mẹ́rẹ̀ẹ́sẹ̀ lúwàdò Ifá òjìrè lónìí ní mẹ́sẹ̀ ìlàrè Ifá òjìrè ní mo kún àtànlèrè bàdéjọkọ ọmọ erítò fùfú ìpè lókè àrò ewu òló ní ẹ̀ ọmọ àsán ọdún ṣòro ìwọ ni ọmọ egungun onífẹ̀ tí ń sán mario àpapọ̀ Ifá òjìrè ní mẹ́rẹ̀ẹ́sẹ̀ àdó aláké kí ń jìrè jùbẹ́lò Ifá òjìrè o ẹlẹ́bìní kí ń jìrè jùbẹ́lò Ifá òjìrè oníjẹ̀bú kí ń jìrè jùbẹ́lò Ifá òjìrè kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè Ifá òjìrè kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè Ifá òjìrè kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè ẹ̀wí bòrù kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè òjò ń bá kú òjò ìyẹn ìbáyé o ẹ̀wí bòrù kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè mo fi owó Olúwa parí orí Babanide Ayoka Ifáṣọ̀mí àti àwọ̀ Ifáṣọ̀mí Àyìndé Ayẹlá Ifáṣọ̀mí àti Òṣòṣègùn Ayẹlá àti Ẹ̀bẹ̀dọ̀yìn àti Ọ̀sanyìnṣọ̀mí àti Davi Ruvi Alves da Silva ọmọ Eunice Alves da Silva mo fẹ́ èṣù dànù o ẹ̀wí bòrù kí a máa sọ àwọ̀ jí òbèrè Ifá òjìrè o Ifá òjìrè o Ifá òjìrè o Ọ̀rúnmìlà òjìrè o Ọ̀rúnmìlà òjìrè o Ọ̀rúnmìlà òjìrè o ẹlásọdẹ òjìrè o ẹlásọdẹ òjìrè o ẹlásọdẹ òjìrè o ọba tí ń fi ọba jẹ òjìrè o Ifá mo pè Ifá mo pè Ifá mo pè ẹlá mo pè ẹlá mo pè ẹlá mo pè olúbó 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 àjà bògìjì kẹ̀kẹ́rẹ́ ti fẹ́ wà ẹlá rọlé borún ọmọ rẹ̀ èrè tètè nìjí eku àgèjè eku èkásá ní ngbohun ọmọ rẹ̀ kòdùrò ẹ̀wẹ́ iná kí n ṣe tiré kò jẹ́ èyí Ọ̀rúnmìlà mo kí ẹ̀ kábọ̀ Ọ̀rúnmìlà bí ọba ń gbé nípa àwùsì kí o wá jẹ mí kí o wá jẹ wá Ayélálá Family Heritage Brasil canal Ayélálá Family Heritage Brasil bí ọba ń gbé nípa àwùsì kí o wá jẹ mí kí o wá jẹ wá Ayélálá Family Heritage Brasil àti canal Ayélálá Family Heritage Brasil no YouTube axé 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 Oriki Ọ̀rúnmìlà Oriki invocação gente Ifá olókun àsọdọ̀dàyò gbùngbùnkéré eléré ìpín obìnrin kò fi ìdí kẹyìn kí àṣọ eléré ìpín àjẹjú ogúnrò Ọ̀rúnmìlà agbọ́mìlẹ̀gùn olówó àbáyé olórí àwọ̀ òde ìsàlàyé Ifá àmọ́ onímọ̀ọ́lá àríyìnrí òhun bí ọba Olódùmarè Ibà ẹran ìyá tí ìbò Ifá àbòròbòye àbòyèbòrò Ifá ní òmùràn tí mo oyún inú ìdì bàbá tí mo oyún inú àlàbàwọ̀n Ifá ní ẹ̀yìn tí ọba sí òun ní orí òkun ayé bàmù Ifá pẹ́lẹ́ o èrìgì ẹ̀bọ̀là Ifá pẹ́lẹ́ o òkun ní kúkúrú ilé àdó Ifá pẹ́lẹ́ o mẹ́rẹ́ẹ́tẹ̀lù Ifá pẹ́lẹ́ o ará ìwòrán Ifá pẹ́lẹ́ o ní ibi tí ojúmọ́ rere tí mo wá ààyè Ifá pẹ́lẹ́ o ìjúwò ilé àdó Ọ̀rúnmìlà pẹ̀lẹ́ èyí ní ọdẹ òwò ọmọ aṣọ lọ́dọ̀ ìyá Mario òpè bàbá olówó
aragedegede. Ifapele o iwo ni enimi. Itubeleje ni oko eure. Ifa iwo ni elenimi. Ifapele o olo to aye. Orumla agbomiregun. Elere ipinchi bola ni temi. Àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Ela omo ojiji, ela omo ojiji, ela mojimoki o. Bí erin bàjì, erin akíòlù ìbò, bí ẹ̀fọ́n bàjì, ẹ̀fọ́n akíòlù ọ̀dàn, bí òròbòdó àbòrín bàjì, wọn àkísegisegi ọ̀dàn, ẹlámọdémọ fún òní ẹ̀yẹ, ẹlámọdémọ fún òní èkù, ẹlámọdémọ fún òní ẹ̀jà, ẹlá alàjíkí alàjíní bí Olódùmarè, mọ̀jímọ̀ kí olóyìn, ẹlá ni ò mọ́ àrà àbàbà, ẹni tí àbá làbá ni bàbá. Ẹni tí àbá ní ìwájú olúwarẹ ni bàbá ẹni àjífà fún bàbá onímọ̀lẹ̀ àbí ewu jèrèjè ewu tí ò lálàlà tí ò fi gbogbo ayé ṣe ìfàjẹ ẹlájẹ kí n là kí n fi ayé ṣe ìfàjẹ ẹlá ni ọmọ lẹjẹlẹjẹ àwọ kúnkún ọmọ ìrìngbèrè àwọ ewu àjífà fún ewu iṣẹ́ tí lẹjẹ bàṣẹ ìrìngbèrè ní ìbá àjífà fún àwọ tí ń tọrọ àlàáfíà. Ela fún mi àlàáfíà o, ela fún wa Ayala Family Heritage àti canal Ayala Family Heritage Brasil no YouTube, ní àlàáfíà o, àṣẹ, 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 àṣẹ tó faixa todo milão, a poxa infante lá coxel, coxa coxente lá coxel, àṣẹ bel, àṣẹ bel, àṣẹ bel. Então, gente, como eu expliquei, né, foi feito aqui o processo de adorar, evocação. Foi feito também um processo de invocação, tá? E foi feito um último adorar, uma invocação de Elá, ou seja, do espírito da pureza, né? Do que a gente pode entender dentro da perspectiva da Ayala Family Heritage, pela perspectiva da fé, né? Da pureza do olhar da fé, da pureza do vivenciar pela fé, da pureza de se enxergar aquilo que não é possível enxergar, da pureza de vivenciar aquilo que ainda não aconteceu, mas que através da fé a gente já consegue visualizar, né? Então a gente encerra com o adorar para Elá, o espírito da pureza, que é o representante da fé. Lembra naquele vídeo lá do início do nosso canal, a gente falou, né, sobre religiosidade, espiritualidade, né, e fé, né? Então, a fé dentro da Ayala Family Heritage, ela é atribuída, ela é um atributo de Elá, que trabalha intimamente junto de Orumilá Ifá e junto também de Olodumare, do próprio Deus, tá, gente? Axé-o. Então, espero que vocês estejam com a gente ainda aí e estejam entendendo, né, toda essa liturgia aqui da maneira adequada, tá, gente? Então, assim, ó, primeiro eu, segundo eu, depois eu. Não, brincadeira. Como eu estou aqui, meu Ori está dirigindo esse ritual, o primeiro Obi que vai ser ofertado, que vai ser divinado, gente, é o meu Obi pessoal, né? Então eu falo com o meu Obi, né? Faço os meus pedidos, coloco diante deles primeiro o meu agradecimento, né, Babá Ifá, pelo esse ano de 2025, pelas vitórias que o Senhor me deu, pelos livramentos que o Senhor me deu, né, por tudo aquilo que eu não pude ver, mas que o Senhor, Exu, Ogum, Xangô, né, Oxum, Yami, todos os irmãos que estão lá na Matize, que estão aqui presenciando a minha voz, né, puderam me blindar, né? Às vezes a gente gosta muito de chegar e vomitar diante de um orixá, diante de um irmão desse. Ah, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por aquilo, mas poucas vezes as pessoas têm sensibilidade espiritual para ter um contato com esse irmolé, com esse orixá, com o Ifá, tão grande a ponto de Ifá poder ser sincero e mostrar, olha, meu filho, você está me pedindo isso, isso, isso e aquilo, olha o que você passou em 2025 e olha o que eu trouxe de livramento para você diante, junto com seus orixás, junto com seu Ori. Então a primeira coisa que a gente faz diante da sabedoria é sempre agradecer. O sacrifício que se perpetua, o sacrifício que é genuinamente aceito por esses orixás, por esses umolés, é sempre um sacrifício de gratidão. O sacrifício de gratidão, ele se perpetua, ele não tem prazo para terminar. Ao contrário dos sacrifícios,
ou dos ebós, que a gente, que são determinados por uma consulta com o Babalaô, com o Peleifá e tudo mais. Então, a fórmula do sucesso para qualquer um que tenha contato com qualquer orixá é, primeiro, você sempre chegar diante de um orixá que é mais velho do que você, que tem muito mais vivência, que tem muito mais sabedoria do que você, que tem muito mais tempo de experiência na Terra, ouvindo os filhos dele de orixá, ouvindo os problemas, resolvendo as questões. Então é primeiro sempre de bom senso, de bom grado, sempre a gente agradecer. Então, ó, do pé pro pó, babá. Do pé, do pé, do pé. Pá, que esse ano de 2026, que o Senhor traga grande sucesso para o nosso canal no YouTube, grande sucesso para os nossos livros, que vão começar a ser vendidos agora a partir de fevereiro, final de janeiro, possam ter público, possam ter audiência, né? Possam ter pessoas comentando, né? A diferença que aquele entendimento fez na vida, a diferença prática de mudança de comportamento que aquele ensinamento que a gente vai trazer através dos livros vai causar na vida das pessoas, que o Senhor possa trazer as pessoas que se sintonizem com esse projeto de maneira verdadeira, que o Senhor possa sustentar a mim, a minha casa, o meu Iledi, né? Que o Senhor possa manter a minha família, a ela lá, Family Heritage, sempre firme, sempre no caminho, que o Senhor possa me trazer responsabilidade, juízo no meu ori, para enfrentar todas as dificuldades, os desafios, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, babá. Fá, Ati, Obi, Ati, Orobô, Ati, Ossum, Ati, Atare, Ati, Ogedemimi, Ati, Imulé, Abá, Fungaíla, La Family Heritage, Ati, Yerossum, babá. Axé, axé, axé. Irexé, babá. Irexé, irexé, irexé. Ai, falou. Coroaçu, Coroaçu, Coroacelá, Coraciri, Bobô. Irexé, babá. Kirefume, Kirefume, faço. Ainda é, faço minha, ela. Mas eu quero faço minha. Chegou ela, babá. Kirefume. Irexé, babá. Irebubu. Puere, ni bode, ire, ire, chegou. Puere, ni bode, ire, ire, o boto. Puere, ni bode, ire, ire, alafia. Puere, ni bode, ire, ire, aiku. Puere, ni bode, ire, ire, orirere. Puere, ni bode, ire. Pessoal, vou parar um pouquinho só para mostrar qual foi a queda para mim, tá? Então tá aqui a queda, minha queda. A gente tem aqui, ó, fêmea. Aí a gente tem aqui, ó, macho, fêmea, vendo? Dois fechados. Então, essa foi a queda para mim, tá, gente? Para a mim como sacerdote. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, gente, pô. Lugarzinho aqui. Ops, ops. Ai. Tem dessas coisas, né, pessoal? Sem roteiro, sem nada. Então, essa foi a queda que saiu pra mim, eu mostrei pra vocês aí. Então aqui, o que a gente faz? Esses dois aqui, ó, que caíram fechados, gente, né? A gente lava aqui e já coloca aqui pro nosso Iquinfá, né? Os dois que saíram abertos, né? A gente pega, ó,
o macho, né? Seria o macho, né? E a gente vai fazer uma evocaçãozinha básica aqui, né? Coroaçu, Coroaçomu, Coroacialáfia, Coroacirebubu. Axé, axé, axé. E aqui, né? Eu vou comer um pedacinho dele. Eu estou compartilhando o alimento que o Irê e Ifá trouxe para mim. Vamos lá, meu que Ifá trouxe para mim. Tá? Fêmea, mão esquerda, tá? É coração, coração, coracialaf, coracilha, bubu. E aí a gente coloca aqui. Aí vai fazer a mesma coisa com o urubô, né? O urubô. Nem sei como é que tá o áudio, mas eu já molhei o microfone. Aí espero que esteja tudo bem. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Ah, oferecer. Vamos lá que eu tenha saúde, longevidade, vitalidade, babá. Nesse novo ano, para trocar todos aqueles projetos que estão idealizados, os que vão vir para atender os clientes da Ela Fêmea Heritage, para atender meus filhos, minhas filhas, todas as pessoas que se sintonizarem com esse novo projeto, babá. Irexé, Irexé. Boa ti, babá. E agora, gente, a gente vai fazer aquela divinação para o canal, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, acompanharam até agora, né? Vamos ver o que vai trazer para o ano de 2026, para o nosso canal, para os nossos projetos aqui no YouTube e para essas pessoas que de bom ori, de bom coração, de bom ímpeto, de bom caráter, né? De um caráter genuíno, né? Na sua busca de Ifá, estão aqui assistindo e somando com a gente aqui, se sintonizando com a gente. Tá? É. Queixo-bari, quebra-bari. Boroboye Bushibaba. Kirefun, canal do YouTube, www.youtube.com/@ aí ela lá, Family Heritage Brasil, babá. Qual eu iria para essas pessoas que estão assistindo o canal, que estão se sintonizando, que estão buscando realmente conhecer Ifá, conhecer Orixá, conhecer Xixelabá, a qual eu iria, se eu tenho para eles esse ano, essa passagem de 2025 para 2026. Maquine, babá. Irexé, Irexé, Irexé. Ireu, 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 Ireu.
Pessoal, vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês a queda do que caiu aqui para vocês, tá bom? Só um segundinho. A boru, a boiê, a boixixe. Então nós temos aqui, ó, um obi fêmea, um obi macho, um obi fechado, outro obi fechado de lado, né? Por assim dizer, né? Esses estão abertos e fechado, fechado e fechado, aberto e aberto, tá? Por mais que esteja de ladinho aqui, gente, isso aqui é considerado fechado, tá, gente? Ó, 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 ó. Ah, então nós temos um caminho de equilíbrio, né, para todas as pessoas que estão aí assistindo o nosso canal, né? Agora eu vou apurar um pouquinho mais qual vai ser aqui a bênção. Tá, só um minuto. Kinire babá, iriade, babá, iriade. Então, chegou um babá. Opa! Para vocês aqui do canal, nós temos aqui, ó, Ire e Xegum, gente. Tá vendo, ó? Aberto, aberto, fêmea, macho, fechado, fechado. Então nós temos Ire e Xegum. E Xegum é vitória sobre todos os desafios, todas as adversidades que as pessoas que veem esse canal estão encontrando. Então será um ano de vencer desafios, superar desafios, saltar desafios, por assim, saltar barreiras, né? Será um ano de superação. Axé! Vamos continuar aqui, gente. Rapidinho, que o tempo já está mudando, acho que vai vir uma chuva aí. Então, começou de Iori Ayoká, né? E no meu chefar, né? De Iori Ayoká. E geralmente Iori Ayoká, quando a gente está fazendo alguma coisa, começa a chover, né? E nós já estamos aqui há um tempo. Então esse obi que foi divinado para o canal, gente, ele não pode ser comido por mim, né? Porque foi uma coisa destinada a uma consulta para todos, né? Uma consulta coletiva aqui. Então, o fato trouxe superação das dificuldades, das adversidades para todos vocês, tá? Então é assim, eu agora vou estar oferecendo cada elemento, né? Ó, tá aqui. Cada elemento junto do meu ifá, a banana, né? O atari, que é a pimenta da costa, né? O ossum e tudo mais. Ifá foi ofertado lá no início, né? Foi falado que ele iria receber, né? E eu vou encerrando essa parte pública aqui, desejando a vocês que esse ano seja realmente um ano de saltar barreiras, saltar obstáculos, né? Fazer aquela prova olímpica, né? Dos 100 metros, 400 metros com barreira, mas de maneira a ganhar uma medalha de ouro, gente, né? IFA, no que se refere aos nossos projetos, ao canal, né? As pessoas que ainda vão se inscrever, as pessoas que vão chegar ainda e que vão ver esses vídeos mais longos, né? Elas também vão estar sendo abençoadas por esse obi, né? Por esse ritual de comunhão que foi feito aqui junto à natureza, e esse ritual meu pessoal, né? Aqui no Ibo original, né? No Ibo, né? No bosque, na floresta de Fá verdadeira, onde os pactos da Yalala Family Heritage foram reconfigurados, né? E que estão ativos, né? Então, todo mundo que acompanhou até agora, estejam desde já abençoados com Xegum a um Otá, vitória sobre os adversários que realmente podem fazer com que vocês cresçam, né? Sobre todas as adversidades, sobre todos os empecilhos, sobre todas as travas energéticas e psíquicas, né? Que ainda possam restar
na sua mente, né? No seu corpo, no seu espírito, no seu corpo astral, né? Que Fá destrave tudo junto de Exu, e que Fá junto de Orumilá, né? Para que rapidamente, né, a palavra do Babalaô, né, se cumpra na vida de vocês, tá? Que assim seja, assim já o é, né? Assim será, né? Axé, axé a tio Lodumaré axé. Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, participem. Nós já temos lá o curso de Odu Ifá, que está atualmente aí no terceiro verso de Ejobê. Nós vamos percorrer todos os 16 Megis, né, e mais Oxé Oturá nesse curso gratuito. E agora, no final de janeiro, início de fevereiro, sai o primeiro livro da nossa série de 7 livros, 5 práticos de estudo de Ifá, né, e o Eimô Ifá de 1 a 3, né, o livro do conhecimento, o livro da cura, né, que é o 3, o 2 eu me esqueci o título aqui, o 3 é o livro da cura, o 4 é Novos Pilares para um Céu Reorientado, o 5 é Boriru, a Metafísica do Sacrifício Yorubá, né, dentro da Yala Family Heritage, e nós temos mais 2 de ficção científica que vão sair lá para o final do ano, provavelmente, que são 2099 e 3011, né, que é a continuação desse 2099. Tá, gente? Então a gente tem muita coisa aí, muitos projetos, a gente precisa da participação de vocês. Cheguem lá no canal, comentem, se inscrevam, dê um likezão lá, enfim, participem, assim como eu convidei vocês para participarem aqui comigo, né, participem de tudo. E agora essa parte final é só uma parte minha pessoal, na qual os pactos serão renovados, né, são coisas mais pessoais, os imulés serão, né, ingeridos junto com o alimento, né, e para fortalecer, né, o meu espiritual, o meu físico, né, mas pode ter certeza que vocês estarão comigo aqui no meu Ori, na minha mente, também nesses momentos aqui, para reforçar esses pedidos aí que o Obi também, né, confirmou aí de superação para todos no ano de 2026. Obrigado para quem ficou até agora, né, e eu estou aqui no meio da selva, literalmente. Quando chegar em casa, lá na civilização, né, eu vou subir daquele jeito, gente, sem edição, sem nada, juntou tudo, subiu, vai estar lá no canal para vocês, tá bom? E conforme for passando o tempo aí, a gente vai melhorando isso aos poucos, tá bom? Muito obrigado, a do Pé pro Pó, né? Muito obrigado por vocês participarem disso aqui comigo, e saibam que ninguém anda sozinho. Nós temos sempre a nossa família celestial olhando pela gente, né? E nós temos todo o apoio, todo o suporte. Quando você estiver sozinho, você vem para um lugar como esse aqui e você certamente não vai se sentir solitário, gente. Você vai se sentir renovado, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir revigorado, você vai se sentir equilibrado novamente, né? Então, que tudo isso que eu falei, né, se estenda a vocês, e muito obrigado aí pela confiança, pelo tempo, né, que vocês passaram aqui com a gente. Axé o Ireu. Vamos que vamos, né, gente?